oportunidade dos irmãos, a gente está falando algo da parte de Deus. Nós está glorificando o nome de Jesus. Amém. Vamos estar orando. O irmão André possa estar começando a oração para nós. Oremos. Senhor, grande Deus, Pai, mais uma vez, Senhor Deus, estamos na Tua presença, Pai. Aqueles que chamamos de Tua casa, mas sabemos que a Tua casa verdadeira, Senhor Deus, é o nosso coração, Pai. A Tua palavra tem dito, Senhor Deus, que nós somos o templo, ó Deus, templo do Teu Espírito, ó Pai. Por isso, ó Deus, convidamos, ó Pai, mande o Teu Espírito neste momento a este lugar, ó Deus. Receba, Senhor Deus, as nossas orações. Receba, Senhor Deus, o nosso louvor, todo louvor, toda glória seja dada ao Teu santo nome, ó Pai. Senhor Deus, estamos aqui unicamente com um propósito, ó Pai, te adorar e adorar somente a Ti, ó Deus. Pai, obrigado, Senhor Deus, porque cada pessoa que está aqui hoje, ó Deus, decidiram estar aqui na Tua presença, ó Deus. Tantos outros decidiram ser perdidos, ó Pai, decidiram caminhos que não levam a lugar algum, ó Deus. Mas nós estamos no caminho que leva à salvação, porque nós estamos buscando o Senhor Jesus, ó Pai. Estamos aqui, ó Deus, para glorificar e agradecer em nome do Teu Filho amado, o único, ó Pai, que derramou sangue na cruz, para salvar um tão pobre pecador que somos nós. Seja conosco, ó Pai. Não nos negue essa visita, ó Pai. Visite-nos com o Teu Espírito, ó Deus. Faça uma varredura, Senhor Deus, neste lugar. Faça uma limpeza total. Que mãos de inimigos não possam ser levantadas, Deus. Que visões possam ser reveladas aqui hoje, Pai, pela Tua presença e pelo Teu Espírito. Se tiver que batizar, batiza, ó Deus. Se tiver que renovar, renova. Se tiver que destruir, construir novamente, só o Senhor tem o poder de fazer tal coisa, Pai. Porém, Senhor Deus, acreditamos no Teu poder, que derramado do Teu trono, do alto do céu, cairá sobre este lugar essa noite. Visite cada coração, cada pessoa, cada problema seja resolvido. Se necessitar um tipo de cura, que o Senhor cure. Se necessário for um milagre, que o Senhor opere milagre neste lugar, Pai. Porque sabemos que és Tu o único Deus, Todo-Poderoso sobre a terra e céu. E não há, Pai, em lugar algum humano, qualquer ser que possa ser comparado a Ti. Mas sobre a Tua semelhança, Pai, o Senhor nos criou. Deu um sopro de vida em nossas narinas, ó Pai. E um dia, Senhor Deus, lá no trono onde está sentado Teu Filho, Deus. Ele nos viu, nos separou, nos resgatou e nos lavou. E isso, Senhor Deus, foi algo tão maravilhoso em nossa vida, porque transformou totalmente o sobre o céu. Tudo aquilo que era pecaminoso, tudo aquilo que era contaminado, tudo aquilo que era sujo, tudo aquilo que era totalmente porcalhado, Pai. Com a Sua honra, com a Tua glória, com o Teu sangue que foi derramado sobre cada um aqui. Foi limpo, lavado, sarado, curado e separado. Somos vasos hoje, Pai, separados o vaso separado para usar, Pai, da Tua unção, para que o Senhor enche com óleo de unção, Pai do céu, para que possamos espalhar, esparramar esse óleo, Deus, onde passarmos, Senhor Deus, onde passarmos, Senhor Deus, que sejamos a Tua luz, onde andarmos, Senhor Deus, que sejamos a Tua fala, que sejamos o Teu sol, que tenhamos as Tuas pedras, que façamos de nossos passos como o passos de Cristo Jesus. Caminhamos, Senhor Deus, sempre avante, olhando para o invisível, Senhor Deus, mas sabemos que este lugar não nos pertence. Sabemos, Senhor Deus, que este lugar é passageiro aos nossos olhos, é passageiro, Senhor Deus, aos nossos puros desejos. E essa noite não há, Senhor Pai, o desejo do eu, mas sim o desejo do céu, o desejo do Senhor que manda no teu coração, Pai. Estamos aqui, ó Deus, pelo Teu amor e pelo Teu desejo, não pelo nosso desejo. Mas sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso. Sabemos que o Senhor é um Deus puro. É um Deus, Senhor Deus, que tem olhado para o Teu povo. E sabemos, Senhor Deus, que o Senhor libertará todo o teu coração aprisionado. Descerá, Senhor Deus, sobre toda aquela vida que está aprisionada, Senhor Deus. Aí, abre-nos os olhos, ó Pai. Fale-nos, Senhor Deus, ao nosso coração. Transmita a Tua mensagem como mensageiro essa noite, Senhor. Senhor Deus, que cada louvor aqui essa noite não seja para o nosso ego pessoal,
mas seja para exaltar o nome daquele que está sentado no trono, Pai. Senhor Deus, que cada pessoa que se levantar aqui hoje para falar da sua palavra, não seja para se exaltar a si próprio, mas ao nome daquele que está no céu, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é benevolente, onipresente. E, Senhor Deus, o Senhor nos amou de tal forma, Pai, que entregou o teu único filho. Entregou o teu único filho para sofrer na cruz, ó Pai. Derramou o seu sangue puro, puro carmesim, por uma pessoa tão pecadora, tão suja e pecaminosa que sou eu, ó Deus. Ó Senhor Deus, só tenho a agradecer, ó Pai, porque o Senhor, através do teu Filho amado, tem feito grandes transformações na minha casa, na minha família, com os meus irmãos em Cristo. O Senhor tem transformado, Senhor Deus, coisas que aos olhos humanos era impossível. O Senhor tem mudado, moldado e reconstruído lares onde outrora, Senhor Deus, era sua destruição. Por isso, Senhor Deus, com tal amor, por tal poder, que estamos aqui hoje, Pai, para dizer a Ti, ó Pai, somente a Ti que nós somos gratos. E te damos graças, Senhor Deus. Glorificamos o teu santo nome, porque tu és santo, santo, santo e Senhor dos exércitos, meu Pai. Oh, meu Senhor, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Deus, te glorificamos, ó Pai. Seja conosco, porque eis-nos aqui, ó Pai. Visite, Senhor Deus, e que não sejamos nós mesmos, Pai, mas use este corpo para unicamente o teu propósito, Pai. Somos teus planos, somos tua vida, e que o Senhor seja tudo o que há de bom em nós, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, agradecemos a Deus. Amém. Gostaria de convidar o João para nós estar louvando o hino da harpa. Hino 188. Amém, Jesus. Oh.
Salmo 10. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Estamos aqui para glorificar o nome de Jesus. Vamos estar intimidado. Vamos estar glorificando. E Jesus está aqui, está conosco. Ele está no meio de nós. Se nós glorificar o nome dele, ele vai estar fazendo um presente. Né? Nós glorificar o nome dele, nós vamos estar buscando a face dele, sentir ele. É tão maravilhoso quando a gente busca ele e sente ele estar conosco. Muito maravilhoso. Nós possamos estar glorificando. Sem vergonha, né? Porque às vezes, aí eu te comia, eu era muito tímido de estar glorificando o nome de Jesus. Então hoje eu fico alegre quando eu glorifico. Toda honra, toda glória é para ele. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, o Pai eterno. Cujo trono é o céu. O universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Rei. Eu te louvo. Eu te louvo. Oh, Jesus é Salvador. Dai glória ao menino, pois seu sangue nunca pecado. Glória ao Filho muito amado, ele merece o louvor. Glória ao seu nome, amor de alguém. Eu te louvo, eu te louvo, oh, Jesus é Salvador. Dai glória ao menino, pois seu sangue ao pecado. Toda ao Santo Espírito, e os louvores do seu nome. Nossa graça tão imensa, glória infinita. Eu te louvo, eu te louvo, oh, Jesus é Salvador. Dai glória ao menino, pois seu sangue ao pecado. Glória, glória ao menino. Glória, glória a Jesus. Glória, glória ao Santo Espírito. Eu te louvo, eu te louvo, ah, Jesus é Salvador. Dai glória ao menino, pois seu sangue ao pecado. Glória a Deus. Maravilha. Vamos estar cantando aí no hino 196. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Thank you.
para louvar o nome de Jesus. Já está distribuindo algumas oportunidades. Eu também estava falando com os irmãos que nós estamos aqui na posição de servo. Estamos aqui para engrandecer o nome do Mestre. Se o nome dele cresça, que o meu possa diminuir. Que cada dia eu possa estar buscando aprender mais da palavra. Né? Que é a palavra que nos ensina, é a palavra que nos edifica, né? É a palavra que nos firma, que tira nós de um charco de lodo, põe os nossos pés sobre uma rocha firme. Né? Em voz de tempestade, vendaval, chuva, né? Que nós vamos estar ali firme, porque se nós estamos buscando cada dia a presença do Mestre, nós vamos estar firmes. Gostaria de dar a oportunidade para a irmã Kézia, falando algo da parte de Deus. Né? Agora nós estamos cantando, vamos continuar cantando, né? Vamos cantar no 535. Pastor, eu posso estar de levar na viola, né? Fiel Senhor, meu Pai celeste, pleno poder, ao teu filho darás, nunca mudaste, nunca faltaste, tal como és tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, proteção sempre. Tua me sustenta e guarda. Tu és Senhor, fiel.
Glória a Deus. Maravilhoso, é o nosso Deus. Gostaria de convidar o pastor Edson, né? Está aqui representando o nosso pastor Pedro. Eu posso estar vindo aqui na frente, né? Como aqui o posto aqui na frente, para estar ajudando nós na viola, né? Aqui mais perto. Muito maravilhoso, né? Cada um que possa estar participando, trazendo algo para Jesus, né? Você me dá a oportunidade para a Maria, se posso estar falando algo para a gente, da parte dele, louvando, Maria. Tocar para você. Para mim. Cantar também, né? Que não pode deixar de aproveitar, né? Está na igreja com a paz do Senhor. Já que é para me cantar, eu vou cantar alguma coisa. E eu quero dividir antes disso uma passagem com vocês. Que eu acho que hoje a gente teve um dia maravilhoso, gente. Um dia abençoado e assim, eu acho que a gente merece falar um pouquinho sobre esse dia aqui rico. E que a palavra de Deus, ela é muito clara e há alguns versículos que nós precisamos estar meditando, né, nessas coisas. E eu estava em casa e me lembrei, assim, sobre, eu acho que uma das maiores prosperidades e riquezas que nós temos é a presença de Deus. Tá? Entre os irmãos, poder estar compartilhando a nossa vida, a nossa alegria uns com os outros. Às vezes a gente está triste, às vezes a gente está feliz, mas a gente está sempre sorrindo. E tendo a esperança de que Deus é por nós. E se os nossos olhos estiverem sempre vendo coisas boas, estiver sempre na presença do Deus vivo, se os nossos olhos estiver sempre vendo as coisas de Deus, eu creio que a gente vai estar sempre mais firme. Porque nós, como cristãos, temos que tentar andar na presença dele. Eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias de vocês em Mateus 6, versículo 22 e 23, que é onde nos fala também um pouquinho do que como é os nossos olhos e como eles podem trazer coisas boas e como pode trazer coisas traiçoeiras. A cadeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se tu, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Então, se nós estivermos juntos, e estivermos com o nosso coração bom e aberto, os nossos olhos estiverem voltados para Deus, como hoje foi uma coisa maravilhosa, eu creio que a gente está sempre em luz. Mas se a gente estiver num lugar como hoje nós estávamos, realmente em união, e a gente for num lugar como esse, que eu creio que não é o nosso caso, mas há pessoas que vão e reparam e falam, mas isso, mas são dos nossos olhos que sai a virtude de Deus. Aleluia! Então vamos cantar o hino 200, já que fala sobre amigos, do quanto Jesus é amigo, bondoso. E o pastor vai ter que me ajudar aqui. Aleluia! Glória a Deus. Ai, tá bom. Quando bondoso amigo é Cristo, amigo a nossa dor, Ele nos leva que é Deus, cuidados ao Senhor.
Maravilha, Jesus. Glória a Deus. No nome de Jesus que nós temos que glorificar. Né? E nós cantamos um verdadeiro amigo. Né? Hoje estava meditando um pouco na palavra e vendo ele oferecendo, né? Pedindo, né? Primeiro ele pediu, né? Um pouco de água para a mulher samaritana, né? E depois ele falando, se ela soubesse, né? Quem estava pedindo para ela, né? Que ele poderia dar, né? Água viva para ela. Amém. Glória a E Deus. nós estamos aqui hoje, nós também temos essa oportunidade aqui hoje. Amém. Aleluia. Glória a Estamos Deus. em água viva. Né? Amém. Para a nossa sede, Glória. né? Para que nós possamos edificar cada dia mais, ser filho. Amém. Porque Deus quer um bom filho. Amém. Né? Nós possamos ser contínuos, louvado pelo Jesus. Gostaria que a oportunidade para não me ler, para estar falando algo para nós aqui também. Né? E é muito maravilhoso estar compartilhando com os irmãos e estar compartilhando conosco, né? Aprendendo com cada um. Paz do Senhor, amém. Também estou feliz de estar aqui. O maior milagre na nossa vida é a salvação da nossa alma. Esse é o maior milagre. Vou aproveitar que a Kézia está aqui e vou chamar ela para cantar comigo. Amém. Vamos escolar a Kézia hoje. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Nascer Minha vida foi uma procura. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Alma cheia de lacunas, eu chorava. Uma saída, uma graça nessa minha vida, posso dedicar. A verdade eu já conhecia, o jeito só eu conhecia, quando sou querido e também humilhado, por amor ele sofreu calado, logo morrer.
realidade que eu queria nascer de novo. Apagar esse passado triste no meu coração. Enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. Lembrar os meus tempos hoje para antes, né? Aqui no jogador conosco hoje. Nossa, está trazendo para nós algo de Deus. Amor. Glória a Deus. Desculpa. Eu passo aqui para o Lucas, né? Ele está fazendo algo para nós. Parte de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus saudar todos com paz. Amém. Irmãos, quando nós estamos na presença de Deus é algo tremendo. Amém. Glória a Deus. A gente começa a glorificar, logo algo vai já acendendo dentro do nosso coração. Aleluia. Quando vai ver, a gente já perde a noção da terra e já vai subindo em contato com o céu. Eu sou muito grato ao Senhor Jesus, porque ontem o irmão antes falou algo lá tremendo sobre quando não era crente. Eu também passei por esse mesmo caminho, porque eu vim com uma vida escura. E eu ia nas igrejas evangélicas, só estava o corpo ali, mas a cabeça estava pensando em outras coisas lá fora. E ainda não estava no jeito que Jesus queria. Mas um dia, irmãos, Jesus tirou as traves dos meus olhos. Algo estava oculto que atrapalhava enxergar. Porque o Senhor Jesus, Ele sempre está passando. Jesus sempre está passando. Verdade. Como aquele cego que clamava, filho de Davi, ele passou ali para aquele homem. Aquela mulher que tocou na orla de Jesus ficou sabendo que Jesus ia passar. Irmãos, Jesus está passando. Aleluia. Mas hoje, quero te dizer que Ele está dando oportunidade, mas vai chegar um dia que Ele vai arrebatar a igreja. Mas para isso, irmãos, é num momento assim, nos cultos simples, mas que a palavra de Deus vai ser pregada. É um momento que Deus vai mostrar o que está precisando ser mudado.
Porque o preparamento, irmão, para entrar nas mansões celestiais é nesses cultos assim, é um culto que tem no domingo, é nas congregações. Então, irmãos, temos que valorizar todos os momentos na presença de Deus. Porque Jesus está voltando, irmãos. Jesus está às portas. A gente olha as notícias e vê a iniquidade só se multiplicando. Cada dia. Isso atenta para a gente, cada dia, buscar a presença de Deus. E ser permanente na presença dele, firme, como o apóstolo Paulo diz, firmes e constantes. Obrigado essa oportunidade. Glória a Deus. O nosso tempo aqui passa rápido demais, né? O relógio é às 9 horas já. Eu gostaria de estar passando toda a direção do pastor Edson, que possa estar louvando para nós e já foi entregue, né? Toda a direção para ele. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu estava dando a beira do caminho e de repente eu avistei a multidão. Corri para ver o que estava acontecendo, então eu fiquei sabendo, era uma execução. Cheguei mais perto e vi um homem condenado, ensanguentado, carregando uma cruz. Estava sendo maltratado e ferido, maltratado como um bandido, e o seu nome era Jesus. E aquele homem já não suportava mais. Esse eu peguei agora recente, gostaria muito de cantar ele aqui, vou cantar ele, tá? Eu estava andando à beira do caminho e de repente eu avistei a multidão. Corri já ver o que estava acontecendo, então eu fiquei sabendo, era uma execução. Cheguei mais perto e vi um homem condenado, ensanguentado, carregando uma cruz. Estava sendo maltratado e ferido, tratado como um bandido, e o seu nome era Jesus. Aquele homem já não suportava mais. Aquele homem já não suportava mais. Caiu sem força, sem poder continuar. Foi nessa hora que um soldado me chamou e com raiva me obrigou a prosseguir carregar. E eu gritei, você não pode me acusar, os crimes desse homem não sou eu que vou pagar. Peguei aquela cruz, fui carregando, orgulhoso fui pensando, tenho um grande coração. Estou ajudando esse coitado que vai ser crucificado sem nenhuma compaixão. Cada passo que eu dava eu fui vendo, eu então fui percebendo que o culpado era eu. Aquela grande dor que ele sentia, era eu que merecia, e não o filho de Deus. Jesus me veio, carregando aquela cruz, na cruz me deu o direito de viver. Jesus e eu, carregando aquela cruz, a cruz me fez saber quem é Jesus. A cruz me fez saber quem é Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz. Amém. Amém. Os irmãos estão muito felizes com isso nessa noite. Depois de muitos convites,
nós aqui, também pelos irmãos e irmãs, pastores, mulheres também. Deus deu oportunidade para nós hoje, juntamente com os irmãos. E meu amigo Leonardo também, ele vinha me chamando há muito tempo para estar na casa dele. Eu falei, vou aproveitar a oportunidade, né? Já vou lá na casa dele e de lá já me traz para cá. E aí nós já vamos cumprir com 2 compromissos de uma vez só, né? Fica mais fácil. Irmãos, Deus, cada dia eu aprendo mais com Deus. Ainda mais a gente que de vez em quando a gente usa a oportunidade para ministrar a palavra de Deus. Quando eu vejo na Bíblia Deus usando uma jumenta para falar com o homem, quando eu vejo na Bíblia Deus usando um galo para falar com o homem, quando eu vejo na Bíblia Deus usando uma baleia para falar com o homem, e também quando eu vejo na Bíblia Deus usando um burro também para levar mantimento e camisa para o homem, e outras passagens dentro da Bíblia, eu vejo que realmente eu não sou nada. Se Deus não quiser usar a gente, eu vou no momento, talvez eu valei, outra coisa, Deus é tudo que eu. Mas eu sempre reconhecer essas coisas. O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração. Eu tive um sonho essa noite. Eu até falei com a Kézia, ela me compara com a José. Ela fala que eu sou sonhador. Graças a Deus que ela me compara com o José. Aleluia! Glória a Deus. Vamos comparar com outros sonhadores por aí. O José está bom demais. Né? E eu tive um sonho essa noite. Algo que estava para acontecer comigo, no sonho. E naquele sonho não aconteceu o que tinha que acontecer comigo, porque tem sonhos que a gente sonha que não é lícito a gente contar. Por quê? Porque o diabo, ele é astuto. Então fica só entre você e Deus. E tem sonhos também que a gente conta, que a gente sabe que aquilo ali não vai trazer algo que venha prejudicar a gente. Nesse sonho, não aconteceu algo comigo, porque tinha uma pessoa que estava nesse sonho e ele não deixou que algo viesse acontecer comigo nesse sonho. E quando o pastor Edson falou que eu ia estar ministrando a palavra de Deus aqui, eu já, imediatamente, Deus colocou no meu coração uma passagem na Bíblia. Aliás, algumas passagens na Bíblia que vinham bater diretamente com esse sonho. Quando eu cheguei aqui, o irmão Lindomar falou que Deus estava aqui no meio de nós. E eu falei, meu Deus, obrigado, Jesus. O Senhor está aleluia. A irmã também falou que teve hoje um dia maravilhoso aqui também, que Deus se fez presente no meio também. Eu falei mais uma vez, muito obrigado, Jesus. O Senhor está confirmando mais uma vez. Amém. E o Senhor colocou uma passagem no meu coração que fala lá em Lucas, no capítulo de número 6, e o versículo 6. Lucas, capítulo de número 6, no versículo de número 8. Que diz assim: mas ele conhece os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele levantou-se e permaneceu de pé no meio. Os irmãos podem se assentar. E Deus falou poderosamente ao meu coração através dessa mensagem. Eu procurei dentro da Bíblia algumas outras passagens que falavam acerca de Jesus no meio. E quando eu cheguei aqui hoje, que eu entrei naquela porta, eu já pude perceber uma coisa, que Jesus já estava aqui no meio dessa reunião. Eu já estava vendo, glória a Deus,
dizemos aleluia e os irmãos se alegrando na presença de Deus. Eu falei muito obrigado, Senhor, porque o Senhor hoje está aqui no nosso meio. E eu comecei a meditar em algumas passagens bíblicas e eu pude ver que Jesus, ele sempre gostava de estar no meio. Jesus, quando era criança, aos 12 anos de idade, a Bíblia diz lá em Lucas, no capítulo de número 2, versículo de número 41, que os pais de Jesus, ano em ano, iam a Jerusalém para, na Páscoa, para adorar o Senhor no templo. A Bíblia nos diz que todos os anos eles iam ali. E a Bíblia nos diz que uma certa vez, Jesus, aos 12 anos de idade, eles foram para uma dessas festividades. A Bíblia nos diz que depois deles passar ali aquele dia de festa, eles retornaram para as suas casas. Mas a Bíblia nos diz que a caminho de um dia e meio, eles perceberam que Jesus não estava no meio deles, que Jesus tinha ficado em Jerusalém. A Bíblia nos diz que eles procuraram Jesus no meio ali daquela comitiva que estava voltando para casa e não encontraram Jesus, então voltaram para Jerusalém à procura de Jesus. A Bíblia nos diz então que voltando eles para Jerusalém, procuraram Jesus por 3 dias, o que me chama a atenção, que eles estavam a caminho um dia e meio, e quando chegaram em Jerusalém, procuraram Jesus por 3 dias. Eu imagino que eles procuraram Jesus por todas as partes da cidade de Jerusalém, mas esqueceram de procurar no templo. E a Bíblia nos diz que depois de 3 dias, eles procurando Jesus no templo, encontrou Jesus assentado no meio dos doutores, interrogando eles. E a Bíblia nos diz que todos ali estavam maravilhados com tanta sabedoria que tinha aquele menino Jesus. Jesus sempre gostou de estar no meio, desde criança. E eu comecei a pesquisar dentro da Bíblia e vi outras passagens. E uma passagem que encontrei foi essa passagem. A Bíblia nos diz que Jesus estava na sinagoga. A Bíblia nos diz que ele entrou na sinagoga e ensinava. A Bíblia nos diz que estavam ali alguns homens, escriba e os fariseus. A Bíblia nos diz que Jesus ensinando acerca do Pai, acerca do nosso Deus Todo-Poderoso. A Bíblia nos diz que se encontravam ali os fariseus e os escribas, mas eles não estavam ali para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que eles estavam ali porque eles sabiam que aquele dia que Jesus estava ensinando ali era um dia de sábado, e eles sabiam que Jesus fazia milagre no dia de sábado. A Bíblia nos diz que se encontrava ali na sinagoga também um homem, um rapaz das mãos mirradas. Eu tenho convicção plena de que aquele homem que estava ali na sinagoga foi levado por aqueles escribas e por aqueles fariseus, porque eles sabiam que Jesus curaria no sábado, e se Jesus curasse aquele homem, era uma maneira deles levantar contra Jesus. Mas uma coisa que me chama a atenção dentro da Bíblia, porque um homem naquela época, quando ele tinha um defeito, ele nascesse com algum defeito físico, ele era afastado da sociedade, ele era rejeitado pela sociedade. Como poderia aquele moço estar dentro de uma sinagoga, sendo ele ser um homem deficiente? A Bíblia nos diz então que ele estava no canto ali dentro da sinagoga, e aqueles homens, os escribas e os fariseus, eles estavam observando se Jesus ia curar aquele homem. Mas Jesus, o que me chama a atenção, que Jesus, ele olhando para aquele homem da mão mirrada, ele chama aquele homem para o meio, porque Jesus se encontrava no meio daquela reunião. A Bíblia diz que ele chama aquele homem para o meio, e os escribas ficam observando Jesus. Irmãos, quando Jesus está no meio, irmão, não adianta tentar impedir o milagre de Jesus, porque Jesus não quer saber se
se é escriba ou se é fariseu, mas que ele vai fazer o milagre. Ele vai. A Bíblia nos diz então que ele chama aquele rapaz para o meio daquele povo, daquela reunião. E aquele jovem chegou para o meio. E Jesus mandou que ele estendesse as suas mãos. Uma mão estava menor do que a outra. E Jesus, tocando ali, fez um milagre na vida daquele moço. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Não adianta. O milagre vai acontecer na sua vida. Porque Jesus Cristo está no meio da luta. Glória a Deus. Glorificado, exaltado o nome do Senhor. Eu também procurando dentro da Bíblia algumas passagens que falassem acerca de Jesus no meio. E eu comecei a pesquisar. E eu encontrei em Lucas, no capítulo de número 5, logo na página que está atrás, que diz assim, uma história de um homem. Olha que coisa maravilhosa. Esta história, eu comecei a meditar nessa história, e eu vejo que Deus, quando Deus está no meio, não adianta, porque Deus, Ele sempre quis estar no nosso meio. A Bíblia nos diz que existia um homem na cidade de Cafarnaum. A Bíblia nos diz que este homem, ele era um homem paralítico, ele não tinha ele era um homem paralítico e ele estava deitado numa cama. A Bíblia nos diz que Jesus entrou numa certa aldeia da Galileia e da Judeia de Jerusalém. A Bíblia nos diz que Jesus, ele pregava acerca do seu evangelho. A Bíblia nos diz que Jesus estava ali, no meio daquele povo, pregando a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que a casa estava lotada, que a casa estava cheia. Não tinha como entrar dentro daquela casa para chegar até Jesus. E Jesus, ali no meio da multidão, pregando acerca do Pai, que foi para isso que ele veio. A Bíblia nos diz que 4 homens abençoados, eles propôs no teu coração de pegar aquele homem e levar aquele homem até o encontro de Jesus. A Bíblia nos diz que eles tentaram introduzir aquele homem pela porta, mas não conseguiram. Eles tentaram introduzir aquele homem até Jesus pelas janelas, também não conseguiram, porque tinha pessoas até na janela. A Bíblia nos diz então que eles tiveram uma ideia, e eles então resolveram introduzir aquele homem pelo telhado daquela casa. Uma coisa que me chama a atenção, eles não conseguiram introduzir ele pela porta nem pela janela, mas eles introduziram pelo telhado. A Bíblia nos diz que quando eles abriram, romperam aquele telhado, que eles desceram aquele homem ali, naquele telhado, desceram ele até Jesus. Aquele homem desceu justamente no meio daquela multidão, no meio onde estava Jesus Cristo. Eu começo a imaginar quando Jesus olha para o alto e vê aquele homem descendo ali com aquela cama ali no meio. A Bíblia nos diz que quando desceram aquele homem até Jesus, ali no meio daquele povo, a Bíblia nos diz que Jesus, olhando para ele, diz assim: perdoados estão os teus pecados. Porque quando Deus está no meio, irmãos, Ele perdoa pecados, sim. Olha, a Bíblia nos diz: filhinhos, não peguei, mas se peguei, sabe que tem um advogado justo, que é para perdoar os seus pecados. Tem coisas na nossa vida. Satanás, ele tem um pensamento, ele coloca pensamento na vida de crente, que se pecou, está afastado. Muitos pegam na presença de Deus e vão para o canto, ficam no canto, mas Jesus nesta noite nos chama para o meio. E exaltado o nome do Senhor Jesus. A Bíblia nos diz então que Deus chama aquele. A Bíblia nos diz então que Deus, então, olhando para aquele homem, diz assim: filho, perdoados são os seus pecados. Toma o teu leito e vai para a tua casa. Glorificado, exaltado é o nome santo de Jesus. Olha, irmãos, aonde Jesus está, não adianta, o milagre acontece. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Eu procuro
E eu investigando aqui encontrei mais algumas passagens onde Jesus se encontra no meio. Olha, a Bíblia nos diz que quando Jesus Cristo, ele tomou aquela cruz, a Bíblia nos diz que quando Jesus subiu para aquele monte para ser crucificado, a Bíblia nos diz que eles pegaram Jesus e colocaram Jesus entre dois ladrões no meio. A Bíblia nos diz que do lado estava um, do lado estava outro e no meio estava Jesus. A Bíblia nos diz que o homem olhando para Jesus disse assim: olha, se tu és o Filho de Deus, por que você está aí nessa situação? Por que você está nessa cruz? Ou olhando para Jesus diz assim: olha, nem no sofrimento dele você não tem respeito, não tem dó. Olha, Senhor, quando o Senhor entrar no teu reino, lembra-se de mim. O Senhor diz assim: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha, irmãos, quando Jesus está no meio, você pensou, pode ser ladrão, você pensou, mas o milagre acontece na nossa vida. Ao nome do Senhor Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você que nesta noite: Jesus está no controle, no meio da tua vida. Jesus está no meio do teu casamento. Jesus está no meio do teu ministério. Jesus está no meio da tua família. Jesus está no meio da tua vida. É Deus que controla ela. Se Jesus está no meio, o Senhor Jesus está aqui nesta noite, glorificado e exaltado no nome dele. Eu sinto a presença de Deus nesta noite. O Senhor Jesus te chama para o meio, assim como ele chamou aquele homem da mão enriquecida, assim como ele chamou aquele homem. Eu não sei por qual motivo. Às vezes você está no canto, você está jogado, esquecido nos cantos. Deus sabe o porquê, mas hoje Jesus manda te dizer, ele te chama por meio, porque ele quer recuperar a tua vida, ele quer mudar a tua história hoje. E a mãe vai mais Jesus está aqui. Glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Hoje Jesus está no meio. A milagre, a língua estranha, batido com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor está renovando o crente aqui nesta noite. O Senhor está renovando o crente aqui nesta noite. O Senhor Jesus está aqui nesta noite. Aleluia. Eu sinto a presença dele. Eu sinto a presença dele. O Senhor está renovando vidas aqui nesta noite. Amando a mais. O Senhor Jesus está aqui. Aleluia. A Bíblia nos diz que depois de Jesus ter sido crucificado, a Bíblia nos conta a história de dois discípulos que estavam indo para Emaús. A Bíblia nos diz que eles estavam indo triste, cabisbaixo, de cabeça baixa, entristecido, comentando acerca de Jesus. A Bíblia nos diz que Jesus, depois de ter ressuscitado, Jesus então chega, ele vem e coloca no meio deles. E o Senhor Jesus diz assim para aquele homem: olha, o que se passa? Porque estão indo de cabisbaixo, triste, abatido. Eles dizem assim para Jesus: olha, será que o Senhor não sabe o que sucedeu lá em Jerusalém? Olha, o Senhor é o único peregrino que não sabe de nada. Jesus então pergunta o que aconteceu. Eles começam a contar a história para Jesus. Eles começam a dizer para Jesus o que tinha acontecido. A Bíblia nos diz então que chegando perto de Emaús, Jesus fez com que ia passar. Ele disse assim: olha, por que não fica conosco? Já é muito tarde, o sol já vai se pondo. A Bíblia nos diz que quando Jesus estava ali com eles naquela ceia, naquela reunião maravilhosa, a Bíblia nos diz que eles sentiram a glória de Deus, a presença de Deus. E aí Jesus então desaparece. Ele diz assim: olha,
Olha quem Jesus estava no meio de nós. Olha, por isso que quando nós estávamos indo falando com Ele, nós sentíamos algo dentro do nosso coração. Oh, glória, aleluia! Quando Jesus estava na nossa vida, há uma paz maravilhosa na nossa vida. Quando Jesus chega no nosso meio, olha, a tristeza vai embora, a angústia vai embora, a decepção vai embora, a falta de fé vai embora, porque Jesus eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite, aleluia. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus. Quando glorificar o nome desse Deus. Quando exaltar o nosso Deus, porque Ele merece, aleluia. Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite, aleluia. A Bíblia nos diz, aleluia, lá em Mateus, no capítulo de número 24. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A Bíblia nos diz lá em Lucas, irmão Pedro, Lucas capítulo de número 24, e o versículo de número 36. Aleluia. Falando estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, ele disse: Pai, seja convosco. A Bíblia nos diz, eu estava meditando dentro desta passagem bíblica, Jesus, quando foi crucificado, aquela cena foi uma cena tão terrível de ser vista naquela época, que os discípulos de Jesus, quando Jesus foi crucificado ali, eles ficaram aterrorizados, eles ficaram angustiados, eles ficaram perturbados, eles ficaram com medo, porque eles tinham Jesus, a presença de Jesus com eles, e eles já tinham acabado de perder Jesus. Jesus tinha acabado de ser crucificado. Eles sabiam da promessa de Deus, eles sabiam que Jesus Cristo, ele ia morrer, mas Jesus ia ressuscitar. Mas mesmo assim, eles ficaram numa situação muito arrasadora, porque eles não tinham mais a presença do Mestre. A Bíblia nos diz que depois que Jesus foi crucificado, eles foram para a sua casa. A Bíblia nos diz que eles entraram dentro, ali naquele lugar, e eles ficaram ali tristes, reunidos, cabisbaixo, angustiados, porque eles tinham perdido Jesus, porque eles sabiam que Jesus fazia uma falta muito grande para eles. Aquela angústia estava ali no coração deles, acabando com eles. Mas a Bíblia nos diz que Jesus Cristo, depois de ter ressuscitado, a Bíblia nos diz que Jesus, eu creio, dentro de mim, é o meu pensamento, não que a Bíblia está dizendo. Eu creio que Jesus deve ter pensado e falado com ele assim, irmão Lucas: olha, vou fazer uma surpresa para os meus servos que estão lá dentro daquela casa, angustiados. Vou lá fazer uma visita para eles, mas as portas estão trancadas. Será que eles vão abrir a porta para mim? Normalmente eu creio que se Jesus chegasse, irmão Lucas, e batesse naquela porta e dissesse assim para ele: olha, eu sou Jesus, ressuscitei, estou aqui na porta, abre a porta que eu quero entrar. Eles não abririam a porta para Jesus, porque eles estavam com medo, eles estavam muito aterrorizados com aquela situação, porque eles sabiam do que Jesus tinha passado. Mas Jesus não, irmão. Ele chega, a Bíblia nos diz que porta fechada, tudo fechado, e eles ali. Jesus então chega e coloca no meio dele e diz assim:
Pai, seja convosco. Glorificado é o nome santo de Jesus. Eles acharam que era um fantasma, mas Jesus falou: não, eu não sou fantasma. Olha aqui as minhas mãos. A Bíblia nos diz que estava ali a prova de que Jesus tinha ressuscitado. Aleluia, glória a Deus. O que eu aprendo dentro dessa passagem, irmão Lucas, eu começo a meditar nela e penso que Jesus, irmão, Ele não precisa, Ele sabe de tudo. Olha, Jesus conhece a tua vida, Jesus conhece a minha vida, Jesus sabe do que nós precisamos. Olha, Jesus, quando chega no meio deles, aquela tristeza vai embora, aquela angústia toda vai embora, entra uma paz no coração deles ali. E eu creio que naquele dia foi uma festa maravilhosa, porque estava cumprindo a promessa do nosso Deus. Aleluia. Olha, eu quero dizer uma coisa para cada um de nós aqui nesta noite: nós servimos um Deus de poder, um Deus que vive, um Deus que reina para sempre. Nós servimos um Deus que Ele entra onde você nem imagina. Nós servimos um Deus que onde Ele está, olha, pode ser a situação que for, Ele chega e resolve tudo. Olha uma coisa que eu quero dizer para cada um dos irmãos aqui nesta noite: olha, Deus está no meio da tua vida. Não se preocupe com nada. Se Deus está no meio, Ele cuida. Se Deus está no meio, Ele faz um milagre. Se Deus está no meio, não se preocupa. Se Deus está no meio, a porta está fechada, Ele abre. Se Deus está no meio, a enferma, Ele cura. Se Deus está no meio, o céu do Brasil, Ele cuida. Por que se preocupar? Se Deus... Se Deus está no meio da minha vida, família! Glória a Deus! Quem está no nosso meio é um Deus de poder, aleluia! É Deus que nunca perdeu uma batalha, aleluia! A Bíblia nos fala que, glória a Deus, aleluia! Que Deus está no meio do seu povo, aleluia! Que o meu Deus está no meio de nós, aleluia! Deus está no meio de nós, irmão! Essa é a presença dele! Deus está no meio da igreja! Não teme nada! Não se assuste! Não fique triste! Levanta a cabeça! Deus está no meio de nós! Glória a Deus! Deus está aqui nesta noite, aleluia, aleluia! Não se preocupe, Deus está cuidando de tudo, aleluia. Deus está no meio da tua vida. Deus está tomando conta do teu ministério, aleluia. Deus está tomando conta da tua família. Deus está tomando conta dos teus negócios. Deus está tomando conta de tudo, aleluia. Glorifica o nome do Senhor Jesus, aleluia. Deus te chama para o meio. Deus te chama para o meio. Deus está cuidando de tudo. Não te preocupes, porque o Senhor está no meio. Ele manda te dizer: não te preocupe, levanta a tua cabeça, porque Deus está no meio. Ele está no controle de tudo. E na hora certa tu vai ver a vitória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus manda dizer para a irmã que Ele está no meio. Ele está cuidando de tudo. Não se preocupe. Olha, não te preocupe. Não fique triste e cabisbaixo. Deus está chamando a irmã para o meio hoje. Deus está no meio de tudo. Olha, a irmã vai ver o que Deus vai fazer na vida da irmã. Olha, eu quero dizer uma coisa: Deus sempre esteve no meio. Olha, levante os teus olhos e veja Deus no meio da tua vida, aleluia. Aleluia. O Senhor Jesus está aqui nesta noite. Glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O Senhor está aqui, o Senhor está
aqui. Eu sinto a presença dele, eu sinto a presença dele nesta noite. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Senhor Jesus, começa a trabalhar na vida de crente. Senhor Jesus, o Senhor está chamando o crente para o meio nesta noite. O Senhor está te chamando para o meio nesta noite. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor, aleluia. Oh, glória, sinta a presença do Senhor. Sinta a presença do Senhor. Olha aí, irmãos falando em línguas estranhas, irmãos sendo renovados nesta noite, irmãos sendo renovados, como Jesus está no meio da cura, como Jesus está no meio da renovação, como Jesus está no meio ao mover de Deus, como Jesus está no meio a cura do Antigo Testamento, quando falamos quando glorificamos o nome do Senhor Jesus, Ele está aqui nesta noite, Ele está no nosso meio, aleluia! Esse é poderoso, Senhor Jesus, aleluia. Deus santo, aleluia. Eu agradeço pela oportunidade dessa noite e retorno com os pastores. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Vamos agradecer ao seu amigo por participar hoje aqui no participação. Graças a Deus. Gostaria de cantar mais linha. Pegou a direção do trabalho do Mário e série. Um certo dia eu cheguei em Jerusalém, lá me deparei também com uma grande multidão. Abri caminho, com muito esforço ali cheguei, e quando vi me assustei, me abalou o coração. Havia um homem carregando a cruz pesada, soldados tanto chicotadas, e o homem sem reclamar. Mas de repente, por um soldado foi forçado a cruz daquele homem machucado, me obrigaram a carregar. Eu sabia que só os piores criminosos eram condenados à crucificação. As pessoas que chegaram após mim olhavam, apontavam em minha direção, mas eu dizia: ei, eu não sou um criminoso, não olhem para mim, eu não sou um bandido, eu só estou fazendo o que me obrigaram a fazer. Essa cruz não é minha, essa cruz é dele, essa cruz é dele. Quando eu cheguei no lugar determinado, na cruz o homem foi pregado, algo cruel sem compaixão. Eu fui saindo, tentando entender o que se passava. Lembro que uma mulher chorava e eu buscando explicação. Horas passadas, um terremoto aconteceu, o dia claro escureceu. Daí eu pude entender verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. E abriram os olhos meus e eu pude entender. Chorei bastante ao saber que era Jesus que carregava aquela cruz, assumindo que era meu.
Chorei bastante, pois eu sabia que estava errado. Eu pensei ter ajudado, mas o ajudado fui eu. Chorei bastante, reconheci o meu pecado, e aquele homem foi crucificado, levando a cruz do seu Glória a Jesus. Exaltado teu nome, Senhor. Glorioso, Senhor. Nós que somos ajudados. Amém. Em nome de Jesus, que nós estamos aqui para glorificar o nome de Jesus. Glória a Deus. E é muito maravilhoso sentir a presença do Mestre. É verdade. Glória. Cada dia está purificando para estar recebendo, né? O Espírito Santo na nossa vida. Eu não tive a oportunidade, mas creio eu que não está muito longe de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Eu agradeço cada um que esteve aqui hoje para nos ajudar, a Suécia, a Ana, a Kézia, o Lívio de Oxford, a Marcela, assim, cada um aqui de casa. O Mariseu, que esteve conosco aqui esse fim de semana. É muito bem-vindo, Mariseu, aqui em casa. Pode ser. A gente pode estar pensando na sua vida. Vem conosco aqui, pode ficar a porta aberta, a hora que você quiser. Faz parte da nossa família. Né? Não sei, mas todos fazem parte da nossa família. Eu agradeço. Eu gostaria que o irmão Lucas tivesse com o dízimo, oferta. Ele quer estar mandando os meus irmãos nas próprias missões, né? Nosso pai está assim, até esse nariz ali, fica verdade, cada um quiser contribuir com qualquer quantia. Bem-vindo para a missão mesmo. E qualquer dúvida, irmão, quiser olhar lá, ver o Fatinho Pitione, como é que é a atividade dos irmãos lá. Pode estar olhando no grupo mesmo, está na internet. E não vai ser muito difícil de achar, não. É fácil. Inclusive, eu posso estar conosco aqui na sexta-feira. Quarta-feira nós vamos estar fazendo possível, se quiser ir conosco para a casa do irmão Lucas. Vamos lá, 9 horas, na quarta-feira. Também, né, nós também está pedindo, no final aqui do culto, do culto, a oração com o nosso pastor, né, que está recordando, sabe, no Brasil hoje. Eu posso estar orando por ele. Eu louvo a Deus por Deus ter colocado ele no meu caminho. Eu creio que se Deus não tivesse colocado uma pessoa do poste, eu posso falar do poste do pastor Pedro, uma pessoa firme, né, que fala a verdade, que não tem medo de falar a verdade, porque muito bom é quando a pessoa fala a verdade. O aqui do meio, bom é a verdade. Eu agradeço a Deus por Deus ter colocado na minha vida, na vida da minha família. Glória a Deus. Quando está terminando o estudo, eu posso dar as mãos. Senhor Deus maravilhoso, Pai, obrigado, Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso,
E a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo, não só hoje, mas para sempre. Amém. Muito.